ligar, não pode propagar, é hora de escutar. Profissão, carreira e o mundo a girar. Na indústria farma vamos mergulhar. É o Pode Propagar, vem se inspirar. Ideias, histórias pra te impulsionar. Com química e alma a gente vai falar. É só dar o play e deixar rolar. É o Pode Propagar, vem se inspirar. Ideias, histórias pra te impulsionar. Com química e alma a gente vai falar. É só dar o play e deixar rolar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você está escutando esse podcast. Hoje trouxemos o primeiro episódio do Pode Propagar, uma experiência única para cada ouvinte. Já aproveite agora, já deixe seu like, já se inscreva no nosso canal para que você futuramente possa acompanhar todos os nossos episódios. Bom, hoje então nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre a indústria farmacêutica, desmistificar um pouco sobre as áreas dentro da indústria e para isso eu trouxe dois convidados muito especiais. Gostaria de agradecer pela disponibilidade de cada um de vocês de estar aqui hoje. Bom, esses dois convidados, cada um atua em uma área. Temos um deles que atua na área da propaganda médica e o outro que é um representante de vendas e atua direto no PDV. Bom, nesse início de podcast, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho, contassem um pouquinho das suas trajetórias profissionais, como vocês chegaram até aqui hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, Abdiel. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Glécio Colares Bairros. Tenho 48 anos, sou formado em administração de empresa, atualmente cursando uma pós-graduação em gestão de pessoas. Bom, a minha trajetória profissional dentro da indústria, ela se iniciou no ano de 2001, né, quando eu ingressei. Eu tenho hoje em torno de 23 anos de experiência na área e passei, né, nesses 23 anos por diversas áreas dentro da indústria farmacêutica. Minha trajetória se iniciou, como falei anteriormente, no ano de 2001. Ingressei no primeira indústria farmacêutica, na época Schering Plough, como promotor de merchandise, atuando diretamente em PDVs. Posteriormente, no mesmo laboratório, tive a minha primeira promoção a representante de vendas júnior. Depois, passado algum tempo, ingressei num outro laboratório chamado Sanofi. Já entrei nesse como representante de vendas e posteriormente passei a consultor de especialidades, atuei também como consultor hospitalar e atualmente eu estou na área da propaganda médica no laboratório Mega Labs, onde eu desenvolvo exatamente toda a parte técnico-científica junto à classe médica. Trabalhos, as especialidades onde eu atuo, né, no momento é a ginecologia, a ortopedia, a geriatria, otorrinolaringologia e também pediatria. Essas são as áreas de atuação. Olá, tudo bem? Meu nome é Alfred, sou formado em gestão de processos gerenciais, né? E atualmente estou cursando um MBA em gestão de vendas, né? Eu passei 10 anos trabalhando na área de telecomunicações, mas em determinado momento me gerou um sonho de ir para a indústria farmacêutica. Eu já havia algum tempo buscando habilidades e terminando formação para estar apto para uma vaga dessas, quando surgiu a oportunidade de ingressar na Sanofi, empresa que estou até hoje, né? Dentre este tempo, né, a Sanofi criou uma empresa para assumir a divisão de medicamentos de consumo, né? E atualmente essa empresa se chama Opela, né, na qual faço parte, né, do quadro de representantes de medicamentos, né, representante de vendas, no qual atuo diretamente no PDV, na farmácia, vendendo, negociando e buscando estratégias de gerar demanda. Bom, que legal, é muito bom escutar um pouco das experiências profissionais de cada um de vocês. São situações diferentes, um com mais tempo dentro da indústria e o outro
entrou recentemente, mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta mais específica para você, Glécio. Aproveitando o gancho, você comentou que trabalhou já em inúmeras empresas, e eu gostaria de entender se em algum momento dessa sua trajetória você teve que sair da empresa que você estava e ir trabalhar na concorrência, numa mesma linha, enfim, como é que foi isso para você? Sim, Abdiel, na verdade, nesses mais de 23 anos, né, de carreira, já me deparei com uma situação dessa, né, de estar trabalhando em uma empresa e receber uma proposta para ir trabalhar na concorrência, sim, numa mesma linha, trabalhando com um produto que era antigamente meu concorrente. E dentro dessa situação, tenho certeza que você se deparou com alguns desafios. Você poderia compartilhar um pouco de como foi, de como você passou desses desafios, como é que foi para você? Bom, na verdade, desde o início, né, os meus mentores, professores, né, na área, sempre me ensinaram que mais do que você vender um produto, do que você representar uma empresa, você é um profissional, você vende a sua imagem. Então, a primeira coisa é construir a sua imagem como profissional perante o seu cliente. Quando você consegue construir essa imagem, por mais que você mude de casa, né, você vai crescer, vai ter oportunidades, mas e você for trabalhar na concorrência e se deparar com os mesmos clientes, né, como você construiu essa imagem, você tem uma reputação ao qual isso cria junto ao seu cliente uma credibilidade. Então, eu acredito que isso é fator vital para todo profissional. Primeira coisa é desenvolver uma reputação profissional de respeito, de ética, para que depois, quando você for vender, né, o seu produto, quando você for fazer a propaganda, fazer a divulgação, independente da área de atuação, né, o seu cliente vai entender, vai te respeitar e vai comprar o seu produto, vai comprar, né, aquilo que você está propondo para ele, né? E eu sempre aprendi que, por mais que, independente da casa, né, a qual você esteja trabalhando, você jamais vai falar do seu concorrente. Você sempre vai evidenciar o que o seu produto tem de melhor, né? Quais são os diferenciais, quais são os benefícios, quais são as características que vão potencializar o seu produto. Isso é uma prática minha, né, como profissional no meu trabalho no dia a dia. Muito bom escutar um pouco essa resposta dessa pergunta. Creio que tenha muito a ajudar outros profissionais que de repente estão passando por situações semelhantes. E agora gostaria de fazer mais uma pergunta para você, que é a propaganda médica. Creio que ela esteja toda hora se atualizando. E como você lida com isso? Como você se atualiza de forma diária? Enfim, se você pudesse explicar um pouquinho de como isso funciona. Claro, sim, com certeza. A medicina ela está sempre crescendo, sempre se desenvolvendo, sempre evoluindo, vindo com novidades. E isso é uma das habilidades que todo profissional da indústria farmacêutica tem que ter muito claro. Ele sempre vai precisar estar estudando e se atualizando, sempre. Isso faz parte, né, do seu trabalho diário, faz parte do seu ofício. Mas claro que toda a indústria farmacêutica ela possui áreas, né, de regulatórios, áreas de treinamento que estão sempre nos municiando e nos fornecendo todo o material necessário para que nós venhamos a fazer estarmos sempre atualizados às mudanças que estão acontecendo. Então, isso são áreas que dentro da própria indústria já existem para que os profissionais estejam sempre se atualizando e estejam sempre prontos, né, para sanar qualquer dúvida na frente do cliente, atualizar os clientes, né, os profissionais de saúde. Que legal, muito bom escutar um pouco do que o Glécio compartilhou conosco. E agora eu tenho algumas perguntas também pro Alfred. Como o Glécio comentou um pouco, ele atua direto na propaganda médica.
Então, o seu dia a dia é basicamente atender consultórios, atender clínicas, atender diretamente aos médicos. Já o Alfred, ele é um representante, então ele atua direto no PDV. Bom, eu gostaria de entender então um pouco como funciona esse seu dia a dia dentro do PDV, como você organiza as visitas, como é que funciona isso? Bom, organizamos de forma os roteiros, né? Então a gente organiza normalmente mensalmente e semanalmente, né, a visita aos clientes. Então, onde eu elaboro cada roteiro, como eu atendo diversas cidades, né, e diversos clientes, eu otimizo o tempo, né, para atender o maior número possível de clientes de uma determinada região, né. E dentro do cliente, dentro do PDV, né, as minhas atribuições são, além de venda, né, e negociações, também são de gerar demanda, né, ou seja, executar e fazer ações para aumentar o sellout, né, a venda dos meus produtos, né, dos medicamentos a quais eu represento. Bom, você comentou também um pouco sobre a geração de demanda. Acredito que dentro das suas funções, algo que seja muito evidenciado é a questão das metas. As metas que você precisa bater mensalmente, campanhas que a empresa deve estar gerando. Para você, como você lida com essas metas? Bom, como eu tinha falado antes ali, uma das atribuições é a geração de demanda, né, aumento de sellout. Essa parte de ações e execuções para aumento do sellout, em tese, é a mais fácil. A parte mais analítica, né, é realmente essa construção do objetivo, da venda, das negociações, né? Então, eu analiso cada número de cada cliente, são objetivos colocados diferentes para cada PDV, para cada cliente, na verdade, né? Então, dentro desses objetivos, né, a gente pode utilizar... a gente sempre leva para o cliente, na verdade, né, o seu objetivo, e esses objetivos são por produtos, né, então não são só um número gerado ali, mas são com base no histórico de compra desses clientes do ano anterior, mais o crescimento, né, de mercado, né, e ganho de market share, e eu utilizo esses objetivos, né, e também para clientes de maior potencial, a gente consegue também tá investindo nesses clientes, investindo em visibilidade, né, então esse investimento é atrelado sempre a compra, e sempre também utilizando desse objetivo do cliente, e sempre entendendo um pouco da realidade do cliente, né? Obviamente a gente não empurra a venda, né, no cliente, mas a gente tem que conscientizar ele, né? Porque até os produtos os medicamentos, né, que eu vendo, que eu represento, eles são produtos chamados, né, de medicamentos éticos, medicamentos de marca, né, são líderes de categoria. Então, cada PDV, cada cliente meu tem que ter esses produtos líderes de categoria no seu PDV, e isso acaba gerando uma demanda de sellout para eles, né? Gerando essas vendas, porque são produtos, como eu te falei, produtos de primeira, e cada PDV tem o seu objetivo, né? E sempre conscientizando, né, o cliente que entendendo primeiramente, né, ele entendendo o cenário do cliente, mas sempre conscientizando ele, né, de ter os nossos produtos, pois eles são os medicamentos que eu vendo são os líderes de categoria, e isso sempre aumenta a venda do PDV. Que legal, muito bacana esse tempo que nós tivemos. Agradeço a vocês por terem compartilhado um pouco dos seus desafios, do seu dia a dia dentro da indústria farmacêutica. Tenho certeza que foram sanadas as dúvidas de muitas pessoas. E bom, esse podcast ele foi inspirado num projeto de vida e carreira
meu projeto pessoal de vida e carreira. E eu tenho algumas perguntas para vocês. Eu que almejo muito entrar nessa área, entrar dentro da indústria farmacêutica. Eu gostaria de perguntar agora para o Alfred, se voltasse lá no início, o Alfred que ficou trabalhando durante anos no Telecom, o que você acha que faria a diferença? Quais as descobertas fariam a diferença hoje em dia para essa sua trajetória? Você compartilhou que também foi um sonho atuar dentro da indústria farmacêutica. O que faria a diferença? O que seriam as descobertas que fariam a diferença lá no início? Bom, eu acredito assim, que o network faz muita diferença, né? Então, quanto mais tu estender tua rede de contatos, melhor, né? Então, buscar sempre acredito que ter um perfil no LinkedIn bem voltado com as tuas habilidades para a área que tu quer ingressar, ou seja, a minha ingressei na indústria farmacêutica e o networking, né, como eu falei, mas também tem algumas particularidades de cada empresa, né? Nessa empresa na qual eu estou, né, não era necessário ter bacharelado, né? Então, alguns laboratórios contratam pessoas que têm formação em bacharelado. Então, o que eu faria? Começando de antes do início, eu procuraria, né, terminar a faculdade na qual eu cursava de bacharelado, que era Direito. Então, eu terminaria o Direito para ter uma abrangência maior de possibilidades de vagas em laboratórios, né? Mas, como falei antes, né, como sou formado em processos gerenciais e que é um tecnólogo e faço um MBA em gestão de vendas, isso já faz com que já te deixa apto para entrar na indústria farmacêutica. Muito legal, tivemos há pouco a nossa resposta do Alfred, que esteve compartilhando um pouco algumas dicas, algumas descobertas que seria interessante na sua carreira se ele tivesse descoberto antes. E agora eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, Glécio. Que dicas você daria para alguém que sonha em iniciar nessa área, sonha em ingressar na indústria farmacêutica? A gente conversou um pouco com o Alfred e ele comentou que durante muitos anos da sua vida ele estava trabalhando com o Telecom, mas ele sempre sonhou com a indústria farmacêutica. Que dicas você daria para uma pessoa que, como o Alfred, sonha em um dia chegar na indústria farmacêutica, alguém que sonha em seguir nessa área? Bom, para quem sonha e deseja ingressar na indústria farmacêutica, primeiro o conselho que eu dou, né, é buscar cursos superiores que se enquadrem dentro, né, do que a indústria de modo geral busca, né? Então, áreas como administração, marketing, o próprio curso que tu está cursando, gestão comercial. E tem algumas oportunidades também na indústria que para algumas vagas de MSL, que daí normalmente a indústria pede formação mais na área de farmácia ou enfermagem, enfim. Então, o primeiro conselho é esse, né? Se você sonha e deseja, né, busque uma formação superior dentro, né, totalmente ligada e direcionada a esta área. E o segundo conselho é não desista, busque construir um network com pessoas já desta área, né? Então, busque construir através de um LinkedIn ou através de conhecimento, buscar se relacionar com pessoas que já fazem parte desse meio, para que quando tiver alguma oportunidade, né, essas pessoas te auxiliem para indicar, enfim. Existem muitas oportunidades, né? Às vezes as pessoas imaginam que para entrar na indústria precisa ter experiência. E não, tem muitos laboratórios nacionais que, pelo contrário, preferem neófitos, né? Jovens que estão iniciando a carreira, que não têm experiência, porque eles desejam formar esse profissional
conforme é o costume da empresa, né? Conforme a empresa deseja. Portanto, busque, se esforce, se dedique, e eu não tenho dúvidas de que você vai conquistar o seu sonho, tá bom? Sucesso a todos, um prazer estar aqui, e qualquer coisa que precisarem, estou à disposição. Um grande abraço. Muito obrigado, também eu agradeço a cada um de vocês, ao Glécio, ao Alfred, por estarem aqui presente, por fazerem parte desse projeto tão legal, tão interessante, que tenho certeza que cada uma dessas dicas, que cada uma dessas conversas aqui que nós tivemos, tenho certeza que tende a agregar muito na vida de inúmeros profissionais que estão escutando esse podcast. Então, muito obrigado. E a você, ouvinte, eu gostaria de pedir desculpa caso houve algum ruído, algum som de moto, de avião, de animais, enfim, peço desculpas caso tenha algum ruído. E agradecer também por você estar aqui até esse momento, por ter escutado todo o nosso podcast. Muito obrigado. Sua presença é fundamental para que cada episódio venha a fluir cada vez melhor. Nos encontramos futuramente no episódio 2. Muito obrigado. E esse foi o Pode Propagar. No ritmo da vida, vem se ligar. No Pode Propagar, é hora de escutar. Profissão, carreira e o mundo a girar. Na indústria farma, vamos mergulhar. É o Pode Propagar, vem se inspirar. Ideias, histórias pra te impulsionar. Com química e alma, a gente vai falar. É só dar o play e deixar rolar. É o Pode Propagar, vem se inspirar. Ideias, histórias pra te impulsionar. Com química e alma, a gente vai falar. É só dar o play e deixar rolar.